Obrigado, Creuze, boa noite. Eu já tive com alguns dos irmãos num retiro, eu não sei quantos anos atrás. Uns, sei lá, quantos anos aquele retiro que eu tive? Bastante tempo. Depois eu tive uma outra vez aqui. É um prazer. Eu sei que o Creuze deixar eu pregar aqui, ele tem que confiar, né? É uma pessoa séria com as escrituras e ama as escrituras. Eu estava passando aqui, eu tive participando de um congresso agora sobre refugiados aqui no Vale da Bênção, não sei se alguém conhece aqui, na frente. Esqueci o nome da cidade, Araguá. Foi muito legal. Na verdade, alguns anos atrás, a gente mandou uma equipe de missionários nossos para a Espanha, para o norte da África, e alguns desses missionários estiveram lá no Egito e conheceram uma família refugiada do Egito, do Iêmen. Na verdade, a mãe da família, a esposa, foi morta, assassinada no Iêmen, porque o marido tinha se convertido e tal. E eles estavam no Egito e tinham um missionário brasileiro que queria trazê-los para o Brasil. E isso aconteceu depois de um tempo, eles vieram para o Brasil, um grupo lá da igreja foi receber eles lá no aeroporto. E a gente começou a ter um diálogo com o pessoal do Vale da Bênção, que tem um ministério que chama lá Reconstruir, que recebe família de refugiados, passam por eles durante uns 6 meses a 9 meses, onde vão pegar as documentações, as coisas, os trâmites culturais, aprender sobre a cultura brasileira e tudo. E eles fazem parcerias com igrejas para depois enviar esses refugiados para as igrejas apoiar a segunda etapa, que é a inserção deles na sociedade, então igrejas para arrumar emprego e tudo, para essa família. Essa família chegou a ter conosco na igreja, mas acabaram ficando numa igreja dos Nazarenos em São Paulo, e a gente tem um processo de apoio a eles. Foi um tempo muito legal, mas muito desafiador. Um dos pastores que estavam lá, chama Gideão, ele trabalha na cidade fronteiriça com a Venezuela, Pacairama. Você viu no jornal, a pessoa jogando fogo nos venezuelanos? Você viu isso? Passou no jornal aí, Globo News, na Globo. E ele abriu a igreja dele para os venezuelanos. E começou a ser pressionado lá, os filhos, porque ele estava abrindo para cuidar os venezuelanos lá na fronteira. E se você olhar a situação mundial, hoje são 65 milhões de pessoas em refúgio. Muita gente. Pessoas refugiadas são diferentes da pessoa que é imigrante. Qual é a diferença? Sabe a diferença? O imigrante vai tentar. Quem viu aquela novela América? Não vai falar que você viu, não. Mas aquela novela América, você tenta a vida lá fora, se não der certo, você volta para casa. O refugiado não, ele sai sem perspectiva de retorno. Porque o lugar onde ele está não dá mais para ele viver. Porque ele está sujeito a morrer ou passar por um... Então é uma tragédia muito grande. Hoje, pela manhã, minha mãe me ligou. Tem uma prima minha, prima bem próxima, Fernanda, se puder orar por ela. Ela tem 40 anos, sonhava em casar, casou, mais velha. Sonhava ter filho, engravidou de 2. Ontem ela teve um eclâmpsia, teve que fazer um parto rápido. As crianças estão bem, mas ela teve uma hemorragia interna, foi parar na UTI, teve que tomar um monte de bolsa de sangue, e a gente, como família aqui, está entubada na UTI. Essas próximas horas são importantíssimas na vida dela. Eu vi a foto dela com o Henrico, com a Isabela, ela deitadinha no hospital, feliz da vida porque sonhava em ser mãe, e agora está na UTI. A nossa oração é que ela saia de lá. Mas eu queria conversar com vocês sobre tragédia. As tragédias não pedem licença como a luz, né? Faltou, acabou aqui, ela não pede licença. E foi muito interessante cultuar nesse ambiente mais escuro, mais intimista, muito bom mesmo. Eu achei que você tinha feito uma pegadinha comigo. Porque como é que tinha um lampião de gás na igreja? Eu falei, não, esse negócio aqui é alguma coisa diferente, hoje o culto vai ser diferente. E a tragédia também não pede licença. E eu gostaria de conversar com vocês sobre a história de uma personagem das Escrituras. Ela começa a história dela marcada por tragédia, porque ela é levada jovem
arrancada da sua família. Na verdade, ela se torna uma escrava, alguém pagou por ela. E ela se torna uma escrava e ela sai da sua cultura, onde tinha seu idioma, onde tinha sua forma de comer, sua forma de viver. Ela sai de uma cultura que tinha as suas músicas, as suas relações de afeto, é arrancada e vai viver com uma outra família, num outro contexto cultural. Da onde ela saíra era um lugar bem agrícola, porque um grande rio cortava aquela região, mas ela vai viver numa cultura mais de pecuária, de gado. Ela começa a viver num contexto familiar ali, que tem até uma invocação de um Deus, do sagrado, mas ela é uma escrava. Ela é uma escrava, e naquele tempo escrava era igual a um animal. Ela era do seu dono, um vaso. E aconteceu o seguinte, essa família começou a entrar com um processo de frustração. Famílias se frustram, nossas famílias se frustram, nossos sonhos se frustram. E a mãe, e a mulher, a ama dela, que era casada com o senhor da casa, não engravida. Não engravida. Já sabe qual é a personagem, né? Ela não engravida. Aí, para resolver a situação, a ama dela vira o seguinte: bem, eu tenho uma serva chamada Agar, você pode deitar com ela e ela conceber. Isso na cultura daquela região era normal. O filho da escrava era propriedade da dona ou do dono, e viraria descendente dele. E vira, olha, você pode ter uma... E ela engravida porque as promessas de Deus não estão se realizando. E quando a gente tenta dar a mão para Deus, as coisas atrapalham e pessoas sofrem. E acontece o seguinte, ela fica grávida. E ela, Agar agora, que era sem nome e judiada, ou vivendo naquele ambiente, assim, longe da sua família, com sua identidade muito atacada, agora ela carrega o filho do dono de tudo. Ela fala, poxa, agora o meu filho pode mudar a minha história. Aí ela toma de um certo orgulho e olha de forma estranha para a ama dela. Qual é o nome da ama dela? Sara. Ela olha meio orgulhosa, Sara dá o piti. Não tinha uma maneira de olhar, tipo, dá uma pressionada dela, humilha, e ela vaza. E ela sai andando. Ela sai andando, errante, andando pelaquela região que é uma região desértica. E de repente o anjo do Senhor aparece e fala com ela: Agar, você está vindo da onde? Está indo para onde? Deus é danado para fazer perguntas assim, óbvias, mas que gera muita reflexão. Ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Mas porque o nosso Deus é bom em perguntas, mais do que dar respostas. E ele faz essas perguntas e ela fala: eu não sei, eu estou vindo de cá, estou indo para lá. E ele fala com ela: volta para casa, porque o que está gerado no seu ventre eu vou abençoar. Ele vai ser como um jumento selvagem, em Gênesis capítulo 16. E ele será uma grande nação. Volta e humilha-se para sua senhora. Deus dá umas ordens complicadas. Essa é uma história para mim fascinante e indigesta ao mesmo tempo. Ela volta para casa. Ela volta para casa e o filho dela nasce e começa a crescer e começa a andar no meio do gado com o pai dele, Abraão. E ele está andando com Abraão. O nome dele é Ismael. Sabe o que significa Ismael? Creuso gosta da língua grega, ele me dava algumas, a gente não colava lá não, mas ele me ajudava com algumas matérias do hebraico, desculpa. Eu estava do hebraico, a gente ficava de madrugada estudando e tal, ele me ensinou algumas coisas. Eu nunca fui fã das línguas assim, não sou um cara das línguas. Mas esse nome Ismael significa Israel, que significa Deus ouve, Deus ouviu, Deus te ouviu. É o nome de Ismael. E lá quando Deus aparece para ela e fala que o nome dele vai ser Ismael, ela dá um nome de Deus, que é El Roi. O que significa El Roi? Deus que tudo vê. E ela dá nome para Deus. El Roi é Deus que tudo vê. Então não sei o que você passa hoje, mas sei que Deus está te vendo.
Eu não sei o que você passa hoje, mas Deus está te ouvindo. Tragédias chegam, mas Deus te vê e Deus te ouve. Voltando lá. Aí ela está com o menino dela crescendo. O menino dela completa mais ou menos uns 13 anos de idade. O que acontece com a Sara? Grávida. Imagina a Sara grávida. 90 anos. Hã? Tem tanto 90 anos de idade. Ó, engravida. E nasce o Isaac, que significa, é um nome com um significado não tão bonito como Ismael, mas é aquele que ri. Nasce Isaac. Isaac é amamentado, e naquela época o pessoal amamentava bem as mulheres, não era só 6 meses, não. Entrava com 1 ano, naquela época amamentava um tempão. 3 anos aproximadamente, é onde eu vou falar com vocês a minha história hoje, vencendo as tragédias, dicas para vencer a tragédia. Tem uma festa na casa de Sara. Sara fica feliz, porque não vai mais amamentar mais, legal. O menino lá, e ela põe bexiga na casa, põe som na vitrola, festança, a menina está se emancipando, a primeira emancipação da criança, rompeu o calor do seio, da amamentação, e agora a festa está rolando. O que acontece com Ismael? Menino de 13, 14 anos, que era o herdeiro até 10 anos de idade, todo mundo olhava para ele como herdeiro, 10, 11, 12, 13 anos de idade, ele dá uma caçoada nele. É coisa de irmão mais velho. Só que a Sara viu. A Sara bate na vitrola, tira a bexiga, acabou a festa, põe a mão na desce do salto. Na casa do pai da fé rolou mó B.O. Então na nossa casa também rola B.O. de vez em quando, porque não tem família perfeita. Não tem casa perfeita. A gente casa que pessoas se amam, buscam a Deus, mas perfeita não. O que faz Sara? Sara vira para Abraão: essa menina, essa mulher, esse rapaz não vai ser herdeiro com o meu menino não. Manda esse Ismael embora, junto com... Desistiu? Márcio. Eu achei que você ia ser meu Arão aqui, rapaz. Você tá... Aí, porque o Márcio falou que ia fazer Libras. Hoje eu falei, pô, que legal. Eu falei para ele, você vai ser o meu Arão, né? Porque eu tô falando, ele tá falando, ele tá interpretando lá o que a gente tá falando. Então a Aroa. Deus te abençoe. Aí ela fala. Abraão sente dor. Sabia que Ismael foi circuncidado antes que Isaac? Sabia disso? O vínculo afetivo de Abraão com Ismael era grande. E ele fica embaraçado, o coração dele pesa. E Deus aparece e fala para Abraão. Por isso que eu falo que é uma história que me deixa fascinado e me dá alguns embrulhos. Mas Deus é Deus, Ele é soberano sobre tudo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele vira para Abraão e fala: pode liberar Agar para ir embora. O menino de 13, 14 anos de idade. Aí o texto que eu vou ler com vocês, Gênesis 21. É bom aqui que não tem relógio, não tem nada para eu estar olhando, Creuza. Mas eu tenho que ter visão além do alcance aqui. E eu já estou com mais de 40, eu não vejo essas coisas muito longe. Capítulo 21, eu vou ler com vocês o verso 13. Gênesis 21. (13 e 14). Amém? Tradição ler sentado aqui, todo mundo tranquilo, né? Tá bom? Respeitar as tradições são importantes. Olha para a palavra e deixa ela falar o seu coração, porque o mais importante aqui que ocorre é isso aqui. É o texto sagrado, quando ele é lido. São as histórias contadas. Por isso que o púlpito, na nossa tradição, ele ocupa um lugar central. Sola graça, sola fide, sola fé, sola as escrituras. Que o texto fale ao seu coração poderosamente. Mas também do filho da serva, verso 13 do capítulo 21 do Gênesis. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu
andando errante pelo deserto de Berseba. Feche seus olhos. Pai, há um momento de encontro com a sua palavra. E quando ela nos encontra em fé, grandes coisas acontecem dentro de nós. E eu peço que a tua voz seja ouvida, que a tua presença seja desfrutada, que teu Espírito nos ilumine a desfrutar da tua palavra como pão, como fonte de vida para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Vencendo a tragédia. Abraão acorda de madrugada, pega um odre de água, pega o pão e dá e fala: vão. Coração apertado, mas Abraão sempre foi obediente a Deus. Sempre. Se Deus falou, ele vai fazer. Ele libera. E Agar, diz o texto aqui, que Agar Agar, saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Primeira atitude de alguém que vence as tragédias da vida é a vontade de andar, de caminhar, de sair. Tem momentos na nossa vida que ambientes ficam insustentáveis. Tem lugares e ocasiões na nossa história que a violência chega, que as calúnias chegam, que a pressão chega. E ficar não é mais possível. E a gente tem que sair andando. Sair da onde a gente está, porque às vezes a gente confinado no espaço que estamos, sujeito, você não vê que a Agar em nenhum momento fala, mas você, ela sai, ela é serva, mas ela não tem nenhum protesto aqui dela, ela sai errante. Eu gosto muito de ver filmes com minhas crianças, é aquele da Procurando Dora, Procurando Nemo, e ela fala o que é Dora toda hora? Continue o quê? Continue a nadar, continue a nadar. Tem hora na nossa vida que a gente tem que romper e continuar. Temos que romper com lugares geográficos, às vezes com relações, não nutrido pelo ódio, pela raiva, mas tem momentos que a gente tem que romper. Por quê? Porque a nossa caminhada aqui, Deus nos chama para sermos peregrinos, para andarmos. Só que a gente finca as estacas e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém. Para vencer algumas tragédias da nossa vida é necessário a gente andar. Tem um slogan que é Keep Walking, uma bebida aí. Mas continue andando, não pare de andar. Homem e mulher de Deus andam. E quando é pressionado, ele fala, Deus, eu vou, porque eu confio em quem está cuidando de mim. Ela sai andando, esse é o contexto dela. Mas diz o versículo 15, primeira orientação para você vencer as suas tragédias. Se Deus mandar você andar, ande, porque Ele vai cuidar de você. Segunda, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Então o que aconteceu? Imagina, você consegue entrar na cena? Agar e o menino, 13 anos, eles andando. Acaba a água. Lugar deserto, acaba o pão. Quando acaba a água, a gente começa a salivar. Quando a saliva acaba, você começa a entrar em um lugar ruim. Daqui a boca começa a rachar, o físico começa a desfalecer, já não consegue pensar direito, nem ver as coisas direito. Por isso que no deserto surgem as miragens, e ela vai se exaurindo o combustível dela. O pão, a água acaba. Aí ela pega o menino, acha um arbusto no meio do lugar deserto, meio rochoso, meio deserto de areia também, mas mais rochoso, e ela encosta ele debaixo de uma sombra. Um arbusto produz sombra. E o que ela faz? Versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se de frente, a distância de um tiro de arco. Quanto que é a distância de um tiro de arco? Cerca de 90 metros. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e segunda dica para você, ou segunda orientação, ou atitude de quem vence a tragédia é assumir o sentimento e chorar.
Porque às vezes a gente nega para nós mesmos o que nós estamos passando. Às vezes a gente nega para nós os abusos que nós sofremos. As traições que nós sofremos. Não é. Não, é isso mesmo, acabou a água, acabou o pão, tá difícil. Só que a gente vive numa cultura maquiada de Facebook, que todo mundo tem que estar o quê? Feliz. 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 É uma doença do nosso tempo, que chorar é declarar falta de fé. Declarar derrota, falência. Chorar é necessário. Deus te fez com esses conduítes aqui, que saem essas gotinhas salgadinhas, para você chorar mesmo. E ela assume a realidade e fala: eu não dou mais conta disso. Olha onde eu me encontro. Teve um dia, a gente já está, eu creio desde 1998, nós chegamos no seminário, completamos 20 anos, que houve uma ação de Deus na nossa história. Eu estou há 15 anos, indo para 16 anos, servindo na comunidade que eu sirvo, e eu ia estar, há uns anos atrás, passei por uma situação muito difícil, tá? Minha esposa. Teve um dia, eu fiquei com vergonha dos vizinhos. Sério? Sabe aquele choro de homem? Quando o homem chora, parece um mugido de boi, né? O negócio é alto, né? Aí mistura lágrima com o nariz escorrendo. Aquele negócio violento mesmo, sabe? E eu não aguentava mais. Deus, eu não dou mais conta, eu não sei mais como resolver isso, eu não sei. Graças a Deus pela esposa que Deus nos dá, né? Que nos abriga nesse momento, e é braço e mão de Deus, né? É a única que sabia desses meus sentimentos. Só que esse ato de chorar, algo acontece. Umas coisas vão embora, desgruda, sabe? A Cabana, aquele livro que está no Index Cristão, sabe? Nosso Index. Mas eu não estou discutindo a teologia dele. Eu acho que eu leio tudo, assim, mas eu filtro, né? Tá, irmãos? Mas o que acontece? Tem uma cena na leitura, se você viu o filme depois, não sei se você viu ou não viu, mas que uma das pessoas da Trindade vê ele chorando, apavorado por causa da perda da filha e tal. Ela vem e pega um odre e colhe a lágrima dele. Vira Saraiu. Aí ela vira e fala: isso é muito importante pra gente. Salmo 56 vai falar que Deus colhe as nossas lágrimas no odre. Lágrimas são importantes para Deus. Deus vê as suas lágrimas. Enxerga. Sabe quando você fechou a porta e olhou no espelho? Porque o homem faz isso. E mulher, às vezes, é na cozinha, né? Que às vezes o pessoal sai, briga com ele, tá. Mas o homem fecha tudo e tal. Deus vê aquela sua lágrima. Crê nisso? Para vencer as tragédias da vida, primeiro, é necessário andar. Segundo, é necessário chorar e assumir a realidade que você está passando. É uma situação de casamento traumático, um divórcio traumático, uma dor, um luto de filho. Você perdeu um filho? Orar. Ela chorou. Vença suas tragédias. Vamos para o próximo versículo. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O que significa Ismael? Deus ouve. Aí diz que Deus ouviu a voz do menino, que se chama Deus. É linguagem hebraica, que legal. Assim, você vê os detalhes, é muito bonito. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Outra vez Deus fazendo pergunta. Eu vou botar a mão: Deus, você está de brincadeira? Que pergunta é essa? Meu filho está lá quase morrendo, eu estou aqui sem água nenhuma, mas ele faz essas perguntas, eu não sei, mas é para gerar reflexão. Ele quando faz essa pergunta, ele lança no coração dela algo que aconteceu há 13 anos atrás, capítulo 16 do Gênesis, quando Deus visitou, o anjo do Senhor visitou e falou:
ele será abençoado, farei dele uma grande nação. Então por isso que ele fala para ela, não, ei, acorda, acorda. Aí ele fala, não temas. Não temas. Não temas. Não temas, Maria, porque aquilo que vem no seu ventre vem da parte do Senhor. Não temas, Josué, porque as batalhas que você vai ter que enfrentar, eu vou à frente de você. Não temas, Leandro, não temas. Não temas é um mandamento, uma ordem dada para Agar. Não temas a tempestade, meus discípulos. Aquieta-te, mar. Não temas. Traduzir aí. Esse negócio assim, ó. Pergunta para a mãe. Não temas. Aí ele continua. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a Ismael. Daí onde está. Então, terceira dica, ou terceira conselho, ou terceira atitude para vencer o que você quiser, você escolhe. Para vencer a tragédia, além de andar e chorar, é ter essa experiência mística de ouvir a Deus. Essa experiência que nos remete a outras experiências, porque você tem uma história com Deus. É aquela voz que te reporta a outros encontros. E é aquela voz que atinge não só seu cognitivo, mas os seus afetos, sua emoção. E a memória dos afetos, ela é mais intensa do que as memórias intelectuais. Porque ela traz vida para você. E quando ele vira e fala, olha, lembra de você menino lá, que ninguém estava dando atenção para você? Mas eu te vi e cuidei, você passou naquele concurso? Está apertado o ambiente agora de trabalho? Está difícil bater essas metas? Mas lembra, eu não fui aquele que esteve lá com você? Agar, não foi eu que nunca... Que tens, Agar? Eu tive com você lá no capítulo 16, 13 anos atrás. E falei que eu vou abençoar esse menino. E ela toma isso, se apropria disso, toca a sua alma. Então, se você não é capaz, nós que somos de uma tradição que cremos em Deus, cremos no Espírito Santo que fala conosco, através da tua palavra, cremos na oração onde Deus fala ao nosso coração, com aquelas impressões que você fala, isso aqui é a voz de Deus. Aí você vai para a palavra, não, isso é a voz de Deus. Isso não é conselho dos homens, isso não é realidade circunstancial, isso é a voz de Deus. Se você não tiver uma experiência dessa, a tragédia te engole. Qual é a sua tragédia? Qual é a sua dor? Para vencer a tragédia, é necessário ouvir a voz de Deus. E Deus clame ao seu coração e fala, não temas. Lembra que eu já fiz na sua história? Eu estou aqui hoje para dizer, eu não estou falando de profecia não, tá gente? Mas eu estou aqui para dizer como se fosse, Senhora, eu estou contigo agora também. O texto continua. Terceira, quarta atitude. Primeiro é caminhar, chorar, ter essa experiência mística de ouvir a Deus, a voz do Senhor que diz, não temas. Ergue-te. Dispõe-te, Josué. A mesma palavra dita de Josué. Levante-se. Dita Jeremias, dispõe-te, vai à casa do oleiro, erga-te. Levante, que depois de ouvir aquela voz, o que acontece dentro de Agar? Uma força que vai além da falta de suprimento, que vai além da realidade circunstancial, e ela se apoia e fala, Deus está aqui. Levanta, sabe? Levanta a cabeça. O que diz Abacuque? Pode o fruto da oliveira mentir, pode não ter fruto na vide, sair dos apriscos animais, mas... eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E diz lá que ele anda altaneiramente como a corça. Corça é um animal que anda de forma elegante. Quando a gente ouve a voz do Senhor, a tragédia pode estar em volta, mas tem algo que acontece aqui dentro que te dignifica, que você fala, Deus está aqui. Deus está comigo, isso é o bastante.
Teresa de Ávila diz: nada te turbes, nada te espantes, tudo passa. 2300, Teresa de Ávila. Nada de espantes, nada de turbes, tudo passa. Só Deus é imutável. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Deus é o bastante, ou o suficiente. Por Deus basta. Então, diante da tragédia, a presença e a voz de Deus te faz erguer. Só que diz o texto que, além de ela se aprumar, diz: levanta o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí ela levanta. Você consegue ver a distância de 90 metros? É um campo de futebol. Mais ou menos isso, né? 80, acho que um campo de futebol é isso aí, 100 metros aí. E vai andando. O menino ela achou a sombra para o menino no arbusto. Ela vai andando. Ela segura na mão do menino. Não tinha água, não tinha pão. A realidade circunstancial era de boca rachando, pé aqui queimando porque não tem água. E ela segura na mão do menino. Não sei qual é a atitude agora, mas a quinta, eu acho. A quinta atitude é o seguinte: além de você ouvir a voz de Deus, se colocar em pé, andar e chorar, quando você vai vencer a tragédia, você não vai vencer a tragédia sozinho ou sozinha, você vai abençoar outros. E principalmente aqueles que lhes são caros. E quem são os caros? São os da nossa família. Porque não adianta você querer segurar a mão de todo mundo no seu trabalho, de todo mundo nos seus núcleos de relacionamento, de todo mundo, e não segura a mão dos seus filhos, dos que lhes são caros. Bem-aventuradas mães encorajadoras, que não vira para o filho e fala assim: não vai dar nada. Você não serve para nada. Mas a mãe que vira e fala: filho, eu te seguro na mão, está difícil fazer essa prova. Vamos lá. Está difícil fazer esse exercício. Eu acordo mais cedo e pulo contigo. Essa mãe, essa mulher que fala: olha, tô falando de mãe aí, tá? Porque é uma mãe aqui, mãe forte, H, cara. Mãe forte. Mãe de tutano, H. De tutano. E se você ouviu isso de alguém que você amava, rompa isso, porque provavelmente você vai fazer isso com seus filhos, de maldizer os seus filhos, em vez de abençoar os seus filhos. Rompa isso hoje. Se torne um abençoador, aquele que segura na mão e fala: filho, está tudo complicado, você não aguenta mais ficar de pé, sua perna tremendo igual vara de bambu, mas mamãe está aqui. Deus levantou mamãe, Deus levantou papai, vovô, tio, tia, e a gente está aqui porque Deus me levantou. Não sei como vai resolver isso aqui, mas eu estou de pé aqui para dizer que eu te amo. Você não vai morrer debaixo desse arbusto. Você não vai morrer debaixo dessa pressão que você tem dos seus amigos da escola. Não vai. Não vai. Esse bullying que você está sofrendo, você não vai sofrer. Mamãe está aqui. O que eu tenho que falar com a coordenadora? Tirar da escola? É da onde? Mãe que luta pelos seus, vence tragédia. Homens que lutam pelos seus, vence as tragédias. Erga-te, levante o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala, Ele vai fazer, Ele não mente. O seu relógio não é o relógio de Deus, o seu tic-tac, tic-tac. Não é o kairós de Deus, a oportunidade. Deus falou para ela que ia fazer dele uma grande nação, em Gênesis capítulo 16, e ela se reergue com as promessas de Deus, levanta o seu filho. E olha o versículo 19. Sexta atitude aí. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Quem dá glória a Deus aí? Oh, glória a Deus. Ficar deserto. Deus pinga um colírio. Ela faz assim. Ela já estava ali ansiando pela morte. Tocando a marcha fúnebre.
O negócio estava... Aí Deus levanta, ela ergue o menino e ela vira para o lado e vê o poço de água. Sabe o que a gente tem que fazer? É abrir os nossos olhos para enxergar as coisas maravilhosas que Deus pode fazer e está fazendo por você. Pare de olhar para as desgraças. Se é por um poço que você tem que se encantar, se encante com esse poço. Se é isso que Deus te dá, aproveite. Não fique reclamando que lá na casa de Abraão tem um monte de vinho. Lá na casa de Abraão tem um monte de comida. Não, aqui Deus me deu esse poço. Eu estou vendo um poço aqui. Abrir os olhos para ver o belo, o favor de Deus. Se o favor de Deus é este carro, agradeça a Ele. Põe combustível, põe álcool que está mais barato. Vai e volta. É esse. Agradeça a Deus por ele. Agradeça. Eu quero o carro de não sei quem. Nem para de olhar para a vida dos outros. Sabe quem não vence a tragédia? Aquele que só fica olhando para a vida dos outros. Imagina Agar lá. Sara é uma patricinha. Está lá com o bebezão dela. E a gente aqui não pegando um sol de toscar a cabeça. Ai, aquela Sara me colocou nessa enrascada, nessa furada. E eu, pai. Ela olha para o que tem e fala, isso é provisão de Deus. O que ela faz como uma grande mulher? Indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao... Boa, a mãe faz isso, né? Enche o negócio, não faz igual no avião, não. Cai a máscara, põe a sua máscara primeiro, depois você põe do amigo e tal. Não, ela vai lá, enche, está quase morrendo de sede, está cansada. Mas ela enche, vai lá, e ele toma igual um passarinho. Vai se hidratando. 13 anos, 14, por aí. 15. Enxergue o que Deus te dá. Pare de querer filho do outro, o marido do outro, a casa do outro, o carro do outro, a mulher do outro. Querer o que Deus te dá. Entenda que essa é a provisão de Deus para a sua vida. Encerrando, eu dei algumas atitudes, recapitulando, para você vencer as tragédias. Primeiro é andar. Se é necessário sair, saia crendo que Deus está contigo. Tem hora que os ambientes se tornam muito tóxicos. E é melhor manter os valores, o amor por Deus e sair. Tem hora na vida que tem que andar. Deus nos chama para peregrinar nessa terra. Segundo, chorar. Assuma seus sentimentos. Pare de mentir para você mesmo. Isso dói. Então chore e fala para Deus. Deus, está doendo. Terceira, essa experiência mística de perceber que Deus te fala, Deus está falando contigo. Sem essa voz, nós não vamos sair das tragédias. Não é a voz de... Pode ter outras vozes que te ajudem, mas tem a voz. A voz do pastor pode ser um bom conselho, a voz de uma amiga pode ser um bom conselho, mas a voz de Deus é que te faz vencer a tragédia. Erga-te depois que você ouve essa voz, fique em pé, se aprume, você é escolhido de Deus, Deus te ama, Deus te olha como uma menina dos seus olhos, Ele tem um projeto para a sua vida. Quarta, ou quinta, ajude, erga o outro que lhe é caro, você não vai vencer essa tragédia sozinho, vença com os seus. Sexta, que Deus pingue um colírio para você ver a provisão de Deus na sua vida. Pega aquele olherite e fala, Deus, obrigado que isso é provisão de Deus para minha vida. E vai render igual o azeite da viúva. E tudo está ficando mais caro. O nosso salário não sobe, né? É um desafio, mas Deus vai fazer isso multiplicar. Eu vejo nos dois próximos versículos uma mulher e um menino que não foram refém das suas tragédias,
e não se tornar o refém. Você não é definido pela sua tragédia, por aquele, você foi traída, aquela traição não te define. Você foi abandonado, aquele abandono não te define. Seu pai nunca te deu um parabéns e um presente. Isso é uma tragédia, mas isso não te define. Muitos se definem em cima das tragédias que passam, eles não. E você também não. A tragédia não te define. Quem te define é Deus. Você é Deus. Olha o que acontece. Deus estava com o rapaz. Quem não estava com o rapaz? Abraão não estava com o rapaz. Aquele ambiente protegido da casa de Abraão não estava com o rapaz. Aquele monte de gado que Abraão tinha não estava com o rapaz. Mas quem estava com o rapaz? Quem está com você? Espero que esteja com você. Se estiver com ele, vai estar com você. Deus está contigo. Deus se torna pai de Ismael. Que cresceu. O menino que estava fadado a morrer cresceu. Como nós temos que crescer nessa vida. Um monte de sessentão com cabeça de 20, 15. Cresceu. Cresceu em todos os aspectos. Físico, emocional, existencial. Habitou no deserto. Ele fez daquele poço um oásis. Um lugar que era de morte se tornou um lugar de vida. Habitou e eles habitaram. A descendência de Ismael habita. Se tornam os beduínos do deserto. Por fera, poder, temido. E se tornou um flecheiro. Você se torna flecheiro do dia para a noite? Engraçado que o registro diz que ele ficou à distância de um tiro de arco. E depois ele fala que ele se tornou flecheiro. Imaginando Agar. Vamos aprender a flechar. Filho, é nós. Eu e você somos, e Deus somos maioria. Vamos lá. Menino, você vai ser vencedor, menino. Você vai ser guerreiro. Você é separado para ser um homem forte. E ele vai se aperfeiçoando nisso. E vira um flecheiro. E habitou no deserto de Parã. A sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ela era egípcia. Aí ela casa com uma mulher que vem do Egito. Essa mulher toma tanta... Ela vence a tragédia que ela negocia o filho dela. Que era trabalho dos pais. Dos homens. Dote, essas coisas, sabe? Mas ela negocia o casamento. Porque naquela época não é igual você é hoje, não. Você fica namorando, paquerando. Naquela época pai e mãe negociavam os filhos. Ela era cultura. Mas ela se apruma e fala, eu vou fazer o casamento do meu filho. Vai ter festa. Vai ter... Qual aquele docinho do final? Bem casado. Vai ter o bem casado no final. Vai ter o cafezinho no final. Meu filho vai casar. Vai casar. Ele vai casar com uma mulher que eu me identifico. Eu estou resolvida. Deus, o grande El Roi, me viu. Deus me ouviu. Deus me viu. Deus me ouviu. Deus me viu e cuida do meu menino. Eles se tornam protagonistas da história deles, porque Deus estava com eles. E não refém das tragédias. Termino. Eu li para o capítulo, deixa eu lembrar aqui, 25. 25. Versículo 12. A gente pode ficar em pé para ler essa última porção? Olha que lindo. Porque quando você supera a sua tragédia, a sua descendência é abençoada. Aqueles que virão após você serão abençoados. Aqueles que ficam refém das suas tragédias, confinam a sua vida e muitas vezes prejudicam a próxima geração. Aquela velha história. Irmãos gêmeos, você bebe por quê? Papai bebia. Aí pergunta para o outro, você não bebe por quê? Papai bebia.
duas atitudes diferentes diante de uma tragédia. A tragédia é que o pai era alcoólatra, chegava em casa, brigava, quebrava prato, batia na mulher, falava palavrão. E um fala, eu não vou replicar isso, eu vou vencer essa tragédia. E vence, rompe, fala, não bebo. O outro fala, eu continuo bebendo. Por quê? Se escora na tragédia. Eu me defino na tragédia do meu pai, eu me defino. Mas Ismael rompeu. Ele foi protagonista. Olha o que diz. Posso ler o versículo 12? São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibzã, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedimar. São estes os filhos de Ismael, e estes e seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes. O que diz na NVI aí? 12 líderes, eu acho, príncipes. Príncipes também? Primos? Tribos. 12 tribos. Aqui fala 12 príncipes dos seus povos. Diz que eles se tornaram líderes dos seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 130. O menino que ia morrer com 13, 14, viveu 117 anos. E seus filhos, se tornaram príncipes ou líderes de povos. As tribos de Quedar e Nebaiote eram respeitadas em toda aquela região do Oriente Médio. A ponto do profeta Isaías citar em Isaías 60 ou 61 que essas tribos estarão no reino, aí se depende da sua visão escatológica, mas no reino messiânico, no reino milenar de Deus. Recado final. A sua tragédia não se define. Seja um protagonista da sua história com Deus. E você vai vencer em Deus e com Deus. Assim seja. Amém.